Olá, vamos começar com este vídeo um novo tópico sobre JavaScript. E a primeira coisa que devem saber sobre JavaScript é que não é Java. Portanto, JavaScript e Java são linguagens diferentes. E é importante não confundir, porque são mesmo linguagens totalmente diferentes, com objetivos e usos totalmente diferentes. A única coisa em comum é que JavaScript tem a palavra Java no nome, mas de resto são linguagens completamente independentes. Portanto, por favor, não chamem Java ao código que nós vamos escrever aqui. É código JavaScript e não Java. Isto é muito importante, não confundirem as duas coisas, nem trocarem os nomes. Vamos ver neste primeiro vídeo, vamos ver coisas básicas sobre a linguagem em si. A ideia deste primeiro vídeo é, de alguma maneira, fazer uma introdução à linguagem JavaScript, aos principais elementos da linguagem JavaScript, frequentemente comparando-os com a linguagem Java que está por trás do processo, em que a maioria de vocês já deve conhecer. Portanto, no sentido de facilitar a adaptação ao JavaScript. Portanto, uma das primeiras coisas que nós temos que saber fazer é como associar código JavaScript a uma página web. E aqui nós temos muitas formas de fazer isto. Mas há duas grandes categorias, digamos assim, de formas de incluir JavaScript em HTML. Uma é externa, escrevendo o código JavaScript num fecheiro separado do fecheiro HTML e depois estabelecendo a ligação entre os dois, de maneira muito semelhante com o que fazemos com CSS, por exemplo. A outra forma é escrevendo código JavaScript diretamente no HTML. De forma parecida também com os argumentos usados para, em CSS, justificarmos a preferência pelo uso de CSS externo, em JavaScript aplica-se o mesmo argumento. Portanto, convém tentar separar as coisas. Código JavaScript em fecheiros separados é a forma preferencial para incluir JavaScript, a não ser que exista uma boa razão para não o fazer, para incluir código diretamente no HTML. Mas vamos ver estas duas possibilidades. Portanto, uma das formas é esta. Fecheiros externos. Colocamos o nosso código em fecheiros com extensão .js. A extensão .js não é obrigatória, mas é a extensão mais usualmente aplicada a fecheiros JavaScript. E depois fazemos a ligação ao HTML com o elemento script. Vamos lá ver aqui neste exemplo. Portanto, o elemento script com o atributo source, que indica qual é o fecheiro JavaScript que nós queremos ligar ao HTML. Este elemento script, ao contrário daquilo que vimos em CSS, o elemento script pode aparecer em vários sítios da página. Na verdade, pode aparecer em qualquer sítio da página. Mas há dois pontos principais onde tipicamente o JavaScript é associado ao HTML. Um é no head, tal como no CSS. Portanto, no elemento head incluímos a ligação, a referência ao script JavaScript, ao fecheiro JavaScript. O outro ponto tipicamente usado é no final do body. E no final mesmo, ou seja, no final de todo o HTML, de todo o conteúdo da página, imediatamente antes de fechar o body. A forma preferencial que eu recomendo que usem para terem o mínimo de problemas é esta última, é imediatamente antes do fecho do body. Okay? Vamos ver depois mais à frente que o ponto de inclusão tem implicações depois no próprio script, okay? Mas quando chegarmos lá voltamos um bocadinho atrás para explicar. Portanto, esta é a forma preferencial, antes do fecho do body. Uma coisa importante de notarem
é que este elemento script tem tag de fecho. Portanto, nós temos que escrever script, src, depois a localização do fecheiro JavaScript, e depois temos mesmo que escrever explicitamente um /script para fechar. Apesar de, desta forma, que aqui está o elemento não ter conteúdo, ele tem uma tag de fecho. A outra forma, e daí a necessidade de fechar o elemento /script, é porque de facto ele pode ter conteúdo. Portanto, uma outra forma de incluir JavaScript é diretamente no HTML como conteúdo do elemento script. Portanto, em vez de usarmos o atributo source para dizer onde está o fecheiro externo, simplesmente não usamos e escrevemos o código diretamente no conteúdo do elemento script. E pronto, aqui estão a ver, são apenas linhas de código JavaScript, só para exemplificar, mas podem começar já a decorar algumas destas coisas que são importantes. Este console.log é um equivalente ao println do processing. Okay? Em JavaScript escrevemos desta maneira, console.log. O console, o objeto console representa aquilo que se chama vulgarmente por consola, e vamos ver daqui um bocadinho como é que nós vemos essa consola no nosso browser. Então, a consola, fazendo um paralelo novamente com o processing, é o equivalente àquela janelinha na parte da janela preto que aparece no final da janela do IDE do processing, onde aparecem as mensagens de erro e de output dos printlines que o nosso programa pode fazer. Em JavaScript também temos essa consola, tem que ser aberta através do browser. Portanto, aqui estamos a ver que o script, o código pode estar aqui no head, tal como pode estar no final do body, como há pouco, mas com o código diretamente aqui escrito. Aqui já agora nesta imagem há aqui um erro, o script está a fechar duas vezes, portanto esta linha aqui onde tem o cursor do rato não deveria existir. Como é que um script JavaScript executa? Aqui temos que parar um bocadinho para descrever e explicar este processo, porque é ligeiramente diferente daquilo que acontece em processing, por exemplo. Portanto, nós sabemos que em processing o programa tem um ponto de entrada e nós sabemos qual é esse ponto de entrada e até tem um nome. No processing é tipicamente o setup. Nós sabemos que aquela função é a primeira função que é chamada quando executamos o programa, é por ali que ele começa. Executa o setup e depois sabemos que executa o throw repetidamente. Noutras linguagens existem funções análogas. Não é? Funções têm um nome pré-definido que representam o ponto de entrada no programa. Não é? Quando o programa executa, é por ali que começa. Em JavaScript isso não acontece. Em JavaScript não tem um ponto de entrada. Os scripts começam simplesmente a executar a partir do topo. Okay? E portanto nós podemos ter uma coisa como esta que está aqui até. Podemos ter vários scripts espalhados pelo nosso fecheiro HTML. Portanto, aqui temos o código diretamente no fecheiro HTML, mas era equivalente, era igual se tivéssemos scripts em fecheiros externos e simplesmente ligados aqui através do atributo source. Portanto, era exatamente a mesma coisa. Mas nós podemos ter, portanto, o nosso script, JavaScript, pode estar espalhado, distribuído por pontos diferentes no HTML. Mas isto corresponde a apenas um programa. E esse programa começa pelo topo, pela primeira linha de cima para baixo, não é? Lendo o HTML de cima para baixo, a primeira linha JavaScript é o ponto de entrada, é por aí que o browser começa a executar. Então, se nós executarmos este exemplo, eu vou abri-lo aqui numa página separada, para ser mais fácil de vermos o output, e vou abrir a consola, e a consola está nas ferramentas do programador. Vou usar aqui o atalho para abrir as ferramentas do programador. Nós temos usado mais este painel, este tab, mas há um tab ao lado que se chama consola. Portanto, isto é consola JavaScript. E o output foi 1 e 2. E de onde é que vem esse output? Vem daqui. Portanto, o nosso programa JavaScript começou por declarar uma variável count e atribuir o valor de 1. Depois, num outro script, numa outra parte, fez o console log,
Este console log foi o que originou esta primeira linha, 1, e depois incrementámos o valor daquela variável, e depois numa outra parte do script, outro console log, e agora a variável tem o valor 2, e portanto este output aqui, esta segunda linha. Mas portanto, estão a ver que, apesar do script estar espalhado, com neste caso HTML pelo meio, ele comporta-se como se fosse um programa apenas, que executa de cima para baixo, claro que ignorando o HTML que existe ali pelo meio. E portanto uma variável declarada num script, numa parte do script, continua a ser usável noutra parte, mais abaixo desse script, desse programa JavaScript. Portanto, existe um ambiente de execução único que é partilhado por todos os scripts que a gente inclua, quer sejam incluídos diretamente no HTML, quer sejam incluídos de forma externa em ficheiros JavaScript separados. Variáveis. Vamos ver rapidamente como é que se trabalham, como é que se usam variáveis em JavaScript, novamente sempre fazendo o paralelo com o processing, para facilitar. Em JavaScript nós temos duas formas de declarar variáveis, ou com a keyword var ou com a keyword let. Esta keyword eu diria que é mais apropriada, é uma keyword mais recente, disponível nas versões mais recentes do JavaScript, mas é mais apropriada, portanto eu sugiro que usem esta, apesar de nos meus exemplos, como eles são um bocadinho mais antigos, eu não adaptei ainda totalmente o código, eu continuo a usar a keyword var, okay? Mas esta let é mais apropriada. Ao contrário do processing, por exemplo, em que a declaração das variáveis, o processing é feita essencialmente dizendo qual é o tipo da variável e depois dizendo qual é o nome. Em JavaScript nós só dizemos qual é o nome. Esta keyword let só está aqui, ou var, só está aqui para dizer que aquela instrução é uma instrução de declaração de variável. Não é preciso dizer qual é o tipo de variável. Okay? Não é preciso, nem podemos, não temos maneira de dizer qual é o tipo de variável. Pelo menos de forma análoga ao que temos em processing. Portanto, a declaração da variável é só isto. Var myAge ou let myAge. Okay? E ficamos com uma variável com este nome. Relativamente aos nomes, aplicam-se mais ou menos as mesmas regras que aos nomes das variáveis em processing. Portanto, não podem ter espaços, não podem ter aqueles caracteres especiais que são símbolos reservados porque são, sei lá, operações aritméticas, não é? O símbolo mais, por exemplo, não pode fazer parte do nome de uma variável. Pode-se usar underscore, mas portanto deve-se limitar os nomes das variáveis a caracteres alfanuméricos. Dentro do possível, eu tento usar o mesmo estilo de nomeação de variáveis que se usa normalmente em processing, que é aquele estilo, aquela notação camelo, em que os nomes das variáveis começam com letras minúsculas e depois as palavras seguintes começam com maiúscula, como neste caso, myAge. Eu sugiro que façam isso, porque torna o código mais legível. Tal como em grande parte das linguagens, a atribuição, colocar um valor dentro de uma variável é feita com um operador igual. Portanto, aqui não há muito a dizer, é como se faz em processing. Portanto, se eu quero pôr o valor 36, o valor inteiro 36 dentro da variável myAge, escrevo esta linha que aqui está. Portanto, nada de mais. Se eu quiser atribuir uma string, faço isto que aqui está, myname igual a, e depois entre aspas, a string que quero atribuir. Relativamente aos tipos de dados, aqui há ligeiras diferenças. Portanto, nós, apesar de não declararmos o tipo de variável, o tipo de dados que a variável vai guardar, JavaScript tem tipos. Só que são tipos implícitos no valor que está atribuído à variável. Mas existem tipos. As variáveis podem ser numéricas, ter valores numéricos, como valores inteiros, ou valores com casas decimais. Podem ter texto, string. Podem ser arrays, portanto, estruturas que guardam vários valores, tipicamente do mesmo tipo, embora em JavaScript não tenham que ser.
ou podem ser objetos. E objetos, depois vamos ver objetos um bocadinho mais à frente, de forma mais detalhada, mas em JavaScript objetos são simplesmente coleções de propriedades com valores. Não é? São estruturas de dados mais complexas com os atributos que a gente queira dar, com as propriedades que queira dar. Uma coisa importante a saber relativamente ao JavaScript é que as variáveis, ao contrário do que acontece em Processing, por exemplo, as variáveis em JavaScript podem guardar valores de tipos diferentes ao longo do tempo. Eu podia fazer isto que está aqui em baixo. Queria declarar uma variável myName e atribuir-lhe uma string, e depois, mais à frente, no programa, atribuir um valor numérico. É perfeitamente legal fazer isto em JavaScript, mas não é aconselhável. Não faz muito sentido depender deste tipo de lógica no programa. Isto só gera confusão, portanto, devem evitar. As variáveis devem ter um nome que reflete o conteúdo, o tipo de conteúdo que vão guardar, e devem guardar esse mesmo tipo sempre ao longo de todo o programa. Senão é uma confusão, torna muito difícil saber o que é que estará dentro de uma variável num determinado ponto do programa. Portanto, apesar de ser legal, não é recomendável. Literais, portanto, como é que nós podemos atribuir valores de tipos diferentes, literalmente, não é? Escrevendo literalmente no código esses valores. Aqui também não há muito de diferente relativamente ao que já conhecem de Processing, portanto é simplesmente escrever literalmente o valor que queremos atribuir. Portanto, se for um valor numérico, os literais é simplesmente o valor, não é? Sem aspas, sem mais símbolo nenhum, 44, ou 10, ou 15. Se fosse um valor com casas decimais, separado com um ponto e não vírgula, isto é importante, tal como em Processing, é? 44.5. Para strings, em JavaScript há duas opções. Podemos escrever um valor literal do tipo string usando estas duas formas, a single ou os double quotes, não é? Portanto, estas plicas ou as aspas. Portanto, temos as duas opções. Eu confesso que nos meus exemplos não sou muito consistente, não sou muito sistemático, e às vezes uso uma forma, outras vezes uso outra. Idealmente deve-se tentar usar só uma forma, simplesmente para o código ser um bocadinho mais fácil de ler e mais sistemático na escrita do código, mas eu confesso que às vezes misturo as duas. Mas portanto, podem usar, para facilitar, usar a mesma notação do processing, que é com as aspas. Também podemos fazer isto já agora, isto já não tem a ver diretamente com os literais, mas podemos, à semelhança do que acontece em processing, podemos concatenar strings com o operador mais. Portanto, aqui não é soma, não é aritmético, não é o operador aritmético, mas é concatenação de strings, é juntar as duas strings. Para arrays, nós podemos também escrever literalmente os arrays, embora na maioria dos casos os arrays são geridos através de código, não é? A gente insere ou remove elementos programaticamente, mas também podemos escrever literalmente os elementos que um array tem diretamente no nosso código, não é? Numa linha de código, como está aqui. Se quiséssemos criar um array com os valores numéricos inteiros 1, 2, 3 e 10, podemos escrever assim. Usa-se os parênteses retos e depois separados por vírgulas os itens, os elementos desse array. Portanto, neste caso, este myArray será um array com 4 elementos, com estes 4 que vemos aqui. Portanto, podemos escrever assim. É de certa maneira também semelhante com o Processing, mas em Processing usa-se as chavetas. Para objetos, novamente depois vamos ver mais detalhadamente mais à frente os objetos, mas um objeto é simplesmente um conjunto de pares de propriedades e valor para essa propriedade, e os nomes das propriedades são os que nós quisermos e os valores das propriedades são os que nós quisermos. A notação de objeto usa estas chavetas para delimitar o objeto. Portanto, o que está dentro das chavetas são os tais pares de propriedade de valor.
Portanto, eu defini aqui uma prop A com o valor 3, uma prop B com o valor A-string, portanto esta é do tipo string, e uma array prop, que é um array. Estas propriedades nós podemos pensar como variáveis dentro do objeto. Okay? Funções. Relativamente às funções também é preciso ver aqui alguns detalhes, algumas variantes relativamente à declaração e ao uso das funções. A forma mais simples, e é esta que eu recomendo, digamos assim, por ser a mais parecida com o que tem em Processing, não é? Para facilitar a ambientação ao JavaScript, é preferível reutilizar o conhecimento que já tem de Processing. E, portanto, a declaração de funções em JavaScript que é mais próxima àquilo que se tem em Processing será este primeiro exemplo. Portanto, é uma função que tem um nome, como todas as funções, ou quase todas as funções em Processing. Neste caso é declarada com uma keyword especial chamada precisamente function. Okay? Function, aqui não existem voids, nem existe tipo de retorno, porque não existem tipos explícitos em JavaScript. Portanto, é só usar a keyword function e depois o nome da função. E depois dentro de parênteses, separados por vírgulas, a lista de parâmetros, novamente em JavaScript, que não existem tipos, nós só pomos os nomes dos parâmetros, não é preciso dizer que aquilo é um int parâmetro 1, porque não existe int em JavaScript. É só dizer quais são os nomes dos parâmetros. Então, neste caso estou a declarar uma função genérica, não? myFunction, com dois parâmetros, param1 e param2. Não é uma função, é só para exemplo. A única coisa que ela faz é concatenar os valores que são passados nos parâmetros com um espaçozinho, portanto faz um console log do valor, do primeiro valor, um espaço e o segundo valor. Portanto, o que está exatamente aqui em baixo. Se eu chamar a função, e chamar a função, invocar a função é exatamente igual a processing, é usar o nome da função e depois entre parênteses passar os parâmetros, ou abrir e fechar parênteses sem passar parâmetro nenhum se a função não tiver parâmetros, e isto executa a função que foi declarada atrás. Portanto, neste caso, o output desta função seria 1 espaço 2, na segunda linha, quando passamos o parâmetro 3 e 3, o output seria 3 espaço 3. É possível as funções retornarem valores, tal como em Processing. Mas aqui em JavaScript, retornar um valor é simplesmente usar esta instrução return, não é preciso fazer mais nada. Quando em Processing nós temos a opção de dizer que a função é void, quando não retorna nada, ou dizer que a função é int ou float, que retorna, para indicar que retorna um valor inteiro ou um valor float. Em JavaScript não é necessário dizer nada, basta retornar. Okay? Portanto, se quiser que esta função retorne um valor para o código que a chamou, basta que exista esta instrução return com um valor à frente. Neste caso eu estou a retornar a soma dos dois parâmetros. Portanto, é a função que soma os dois parâmetros e retorna o resultado da soma para o código que a chamou. E, portanto, neste caso, nós podemos, como a função retorna um valor, eu posso fazer isto, tal como fazemos em Processing, não é? Atribuir o resultado da invocação de uma função a uma variável. Portanto, esta var added fica com o valor 1 mais 3, fica com o valor 3. Com 1 mais 2, com o valor 3. Uma coisa diferente em JavaScript é que as funções em JavaScript são objetos de primeira classe, digamos assim. As funções podem ser, na verdade são tipo são dados também, portanto podem ser atribuídas a variáveis. Pode parecer uma coisa esquisita, porque não acontece em Processing, mas nós em JavaScript podemos fazer isto. Podemos declarar uma função, como tínhamos há pouco, executar a função e atribuir o resultado a uma variável, mas também podemos atribuir a própria função a uma variável. Aqui não estamos, reparem que aqui, nesta linha 19, var another function name igual a myFunctionAdd. Reparem que esta linha aqui, myFunctionAdd, não executa a função, porque não existem os parênteses, abrir e fechar. Sem os parênteses não há execução da função.
Aqui nós estamos a atribuir a própria função a uma variável. Portanto, é como se, neste caso, a função passasse a ter dois nomes pelos quais é conhecida. Portanto, eu tanto posso chamar myFunctionAdd, como agora, depois de correr esta linha, posso chamar a função anotherFunctionName. Okay? Isto pode parecer um bocadinho esquisito, mas às vezes dá jeito de fazer isto e, portanto, fica já aqui este alerta. Portanto, em JavaScript nós podemos atribuir as próprias funções a variáveis. Isto significa também que nós podemos passar as funções como parâmetros. Isso é uma coisa muito frequente de fazer e por isso é que é importante ficarem já com esta noção. Em JavaScript também podemos ter outra coisa, que é funções sem nome, funções anónimas. Portanto, nós podemos declarar uma função sem lhe dar nome. O problema é que se declararmos uma função sem lhe dar nome, depois como é que a chamamos? Uma forma é declarar a função sem nome e atribuir logo o resultado a uma variável, como vimos há pouco. Não é? Portanto, se corremos este código que está aqui, estas primeiras 3 linhas, nós temos aqui, a partir de onde está o cursor do rato, declaração da função e implementação, e estamos simultaneamente, ao mesmo tempo, estamos a atribuir a função a uma variável. E como estamos a atribuir uma variável, estamos implicitamente a dar-lhe um nome, porque passa a ser o nome da variável. Okay? Novamente, sei que isto pode parecer esquisito nesta fase, mas uma variante disto vai ser usada frequentemente depois mais à frente. Portanto, fiquem com a noção, as funções podem ser anónimas, mas se forem anónimas temos que arranjar outra forma de elas terem um nome, nem que seja um nome temporário, através de uma variável. Relativamente a variáveis e à visibilidade das variáveis, aplicam-se mais ou menos as mesmas regras que em processing. Portanto, as variáveis podem ser globais, se forem declaradas fora de qualquer função, como neste caso aqui, esta var A é uma função global, está declarada no topo, fora de qualquer função, ou podem ser locais, se forem declaradas dentro de uma função, tal como em processing. Claro que se forem locais, só são visíveis dentro dessa função. Portanto, este código que aqui temos, dentro da função, se eu correr o console log var a, portanto, dentro da função consigo ver as variáveis globais, portanto, tudo bem, o output vai ser 5. Se eu fizer o console log de var b, também tudo ok, o output é 110, não é? Porque é uma variável local, eu consigo ver, estou dentro da função, consigo ver essa variável. No entanto, aqui estas últimas linhas, aquele console log var a fora da função, portanto, aquilo é uma linha de código que está fora de qualquer função e, portanto, só tem acesso às variáveis globais. Portanto, o console log var a funciona, dá o output 5, mas o console log var b, aquela última linha, está a tentar usar uma variável que foi declarada dentro da função teste. Ora, se foi declarada dentro da função teste, não é conhecida fora da função teste. E, portanto, aquela linha dá erro. E o erro é mais ou menos descritivo. Diz var b is not defined. Neste ponto, não existe variável var b. Também podemos ter, como acontece às vezes em processing, ter variáveis locais com o mesmo nome de uma variável global. Aplica-se a mesma regra. A variável local esconde a variável global. Portanto, se eu fizer isto, var a global igual a 5, e depois declarar outra variável local com o mesmo nome, mas com um valor diferente, ao fazer o console log var a dentro da função teste1, o output é o valor da variável local, que é a que está mais próxima em termos de visibilidade. Não é? Aqui no final, nesta última linha, se eu fizer console log var a, como aquela linha está fora da função, a variável que é usada é a variável global, portanto o output é 5. Ok? Isto corresponde a uma primeira introdução muito rápida sobre a própria linguagem e, dentro do possível, fazendo a comparação com o processing para facilitar a ambientação. No vídeo seguinte vamos ver como começar a fazer algumas coisas mais úteis do ponto de vista da manipulação da página web. Okay? Esta primeira foi só sobre a linguagem em si.